Transformando a sua vida em 2025. Quantas experiências você já teve até aqui? Quantos ciclos você passou e olha quanta coisa você aprendeu. Essa semana eu estava refletindo a respeito de tudo o que eu vivi em 2024 e foram muitas experiências legais, muitos aprendizados. Bom, então hoje nós vamos falar sobre tudo o que nós aprendemos nesse ano de 2024, cada ciclo em que a gente passou e tudo o que a gente ainda tem para viver em 2025. Porque as experiências se tornam aprendizados e os aprendizados mudam você. Então vamos falar sobre a mudança e sobre a jornada de transformação. Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Muito prazer, eu me chamo Vitória. E se você é novo por aqui, nesse canal a gente fala sobre desenvolvimento pessoal, transformação de mentalidade, foco, intencionalidade, propósito de vida. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo e ainda não está inscrito nesse canal, aproveita para se inscrever aqui. Cara, é incrível como cada ano representa algo nas nossas vidas. Eu não sei para vocês, mas teve alguns anos que foram mais difíceis, né? 2017, 2018 foram os anos em que eu estive na minha fase mais difícil emocionalmente falando. E aos poucos, conforme os anos foram passando, eu aprendi a lidar com as minhas emoções. Mas nesse ano de 2024, foi um ano em que eu me descobri muito mais do que antes. Eu pratiquei muito mais o autoconhecimento. E eu quero que você reflita sobre tudo o que você aprendeu nesse ano. Quais foram as coisas que você viveu, as experiências que você teve, as oportunidades que você também teve. Cada hábito que você conseguiu criar, os hábitos que você não criou. Você consegue perceber o motivo pelo qual você não conseguiu, talvez, atingir todos os seus objetivos? Mas, ao mesmo tempo, se você parar para pensar, quais foram os objetivos que você conseguiu atingir esse ano? Para mim, por exemplo, esse foi o ano em que eu tive coragem de enfrentar muito mais os meus medos. Como dar mentorias, por exemplo. Era um receio que eu tinha de me colocar à frente de uma mentoria com uma pessoa e repassar os meus conhecimentos. Mas eu sinto que foi meio inevitável. Chega um momento da nossa vida em que o nosso sonho ele é tão grande para nós que a gente precisa tomar decisões, às vezes, desconfortáveis. E talvez se deixar levar pelo medo seja um grande erro. Então, quando a gente enfrenta os nossos medos e se coloca assim nessa posição de eu vou fazer, mesmo que eu erre. Isso me ensinou muito sobre não ter medo do fracasso. E quantas vezes durante toda a nossa jornada a gente tem medo de fracassar, a gente tem inseguranças, a gente se desmotiva porque talvez as coisas não saiam como planejado. Mas ao mesmo tempo, o quanto nós precisamos ter coragem para enfrentar os nossos receios. Esse foi um ano também que eu consegui tirar alguns planos do papel, como por exemplo, criar o meu curso que eu estou criando agora nesse momento. Então essa semana foi um intensivão de gravações, criação de roteiro, edição de aulas e tá sendo muito legal porque eu tenho visto que eu finalmente estou preparada para viver tudo aquilo que um dia era só um sonho. E essa conversa que eu quero ter com você é sobre isso, sobre essa preparação. Nós precisamos nos preparar para vivermos uma vida intencional. E quando a gente fala sobre viver uma vida, uma rotina intencional, isso tem a ver com sair da sua zona de conforto e tomar decisões muito mais assertivas do que antes. Nesse ano eu também aprendi a ser mais constante na produção de conteúdo, por exemplo. Eu tô falando sobre as minhas experiências, mas eu quero que isso seja uma conversa. Então, quais foram as suas experiências nesse ano? O que você conseguiu que você se orgulha, sabe? Caramba, Vitória, eu vivi isso aqui. Eu consegui, esse ano, ser constante na academia. Eu consegui ler, 7 livros, 12 livros. Qual foi a sua maior conquista nesse ano? Quando a gente fala sobre conquista, nos faz parar para perceber que a gente está evoluindo. Então, talvez para você tenha sido um ano muito bom, ou talvez tenha sido um ano em que você ficou meio desanimado no meio do caminho. E como é que você vai fazer diferente para começar o próximo ano? Sabe uma coisa em que eu tinha como prioridade para esse ano e eu deixei de lado, que me deixou muito frustrada? Cuidar do meu corpo físico. A minha saúde, ela não ficou de lado totalmente, mas eu senti que eu fui muito menos constante na academia em relação ao último ano. Isso porque eu dei prioridade a outras coisas, ao meu canal, eu dei prioridade ao meu trabalho, eu foquei muito mais nas mentorias que eu tinha para dar. E eu não consegui ser constante 100% como eu gostaria na prática dos exercícios físicos. Isso me deixou um pouco frustrada, porque era uma grande meta, sabe? Ser não só constante, mas praticar quase todos os dias da semana. E eu percebi que nisso eu falhei. Então agora, parando para pensar nas coisas que nós deixamos de fazer nesse ano,
Quais foram as coisas que você deixou de fazer? Por exemplo, eu não fui 100% constante na academia. Agora, o que eu quero fazer de diferente no próximo ano? Não só o que eu quero, mas o que eu me comprometo a fazer de diferente do que eu fiz nesse ano. Quantas experiências você viveu até aqui? Esses dias eu estava parando para fazer a minha escrita matinal, colocando no papel todas as minhas ideias, algumas emoções, e eu parei para refletir que hoje eu estou vivendo algumas orações que eu fiz há 2 anos atrás. E eu não tinha me dado conta. Eu acho que às vezes nós somos tão seres humanos inseguros que a gente ainda acha que não tá bom o suficiente para fazer determinada coisa. E aí eu me lembrei que, caramba, eu evoluí tanto, eu tenho tanta coisa para repassar em conhecimento que seria muito injusto não me dar essa oportunidade também de ensinar e ajudar vocês. Aí eu percebi que eu estou vivendo orações que eu havia feito. Como, por exemplo, atingir a maturidade, me enxergar como a pessoa que eu sempre quis ser, me autoconhecer cada vez mais. E quantas coisas eu consegui realizar e antes era só um sonho, era só uma oração, algo que eu pedia para acontecer. E eu acredito que o maior erro que nós podemos cometer na nossa jornada de transformação é a questão da comparação. Essa semana eu me vi, sabe, depois de muito tempo, olhando para alguém que obteve um resultado grandioso e me questionando por que eu ainda não obtive o resultado que essa pessoa teve. E aí eu parei para pensar, nossa, eu tô me comparando com essa pessoa, já fazia tanto tempo que eu não sentia esse sentimento. Quantas vezes durante a nossa jornada de transformação a gente se questiona a respeito de quem nós somos e a gente se compara? Nós não deveríamos nos distrair tanto em relação às redes sociais, que eu percebo que ainda é um problema. Só que quando a nossa ficha cai de que chegamos ao fim de mais um ano e talvez a gente tenha atingido alguns objetivos, mas nem tudo foi como a gente gostaria, aí é que a gente percebe os impactos das nossas decisões até aqui. Quais foram as proporções que tiveram essas decisões, sejam coisas boas ou coisas ruins? E aí eu te pergunto, como foi que você viveu esse ano? E como você deseja fazer diferente para o próximo ano? Eu estava me perguntando isso e eu percebi que a transformação, ela sempre vai vir de pequenos passos. Não adianta eu não ter feito até aqui e achar que daqui, sei lá, 7 dias, um mês vai ser diferente. A não ser que eu tome uma decisão diferente e me posicione agora, hoje. Então, quem você quer ser a partir de hoje? Não a partir da virada de um ano. Quando eu falo sobre transformação relacionada ao próximo ano, a mudança precisa começar agora. Eu, por exemplo, em relação a toda essa questão da minha frustração com a constância dos exercícios físicos, eu tomei a decisão já na semana passada de que seria diferente. Eu não vou esperar uma virada de ano. Eu começo hoje a tomar pequenas decisões diferentes e me questiono qual é a prioridade para esse momento da minha vida. Talvez a sua prioridade, por exemplo, seja a tua família, seja o teu trabalho, e aí você vai deixando pequenas coisas que são importantes para você de lado, porque talvez não seja uma grande prioridade nesse momento. Só que você está insatisfeito. E se você está insatisfeito, o que você vai fazer de diferente para o próximo ano? 2025 começa agora, não no ano que vem. E aí é que eu te falo, você só precisa começar. Comece, dê o primeiro passo. Gente, o primeiro passo, quando eu falo sobre o primeiro passo, é você estar tomando decisões presentes, de forma consciente, sabendo que cada decisão no seu dia precisa ser intencional. Eu falo isso até em relação ao horário que você acorda. Quantas vezes eu tive dificuldade em relação ao meu horário que eu acordava? Eu tinha um grande problema em acordar cedo e eu precisei, muito tempo, acho que foram, sei lá, meses, até conseguir entender que se eu não fizesse por mim, ninguém iria fazer. Fazer diferente é responsabilidade sua, é responsabilidade nossa. Tem um estudo que vai dizer que 90% das pessoas se comprometem com algo e não conseguem cumprir com aquilo que se comprometem. Será que a gente vai viver mais um ano em que nós nos comprometemos no próximo para fazer algo diferente no próximo ano e vamos viver 2025 do mesmo jeito? Quais as decisões você irá tomar de diferente a partir de hoje? Não a partir de uma virada de ano. Sabe qual é o primeiro passo que eu percebo? A insatisfação.
Você consegue entender, perceber que quando você está insatisfeito, logo você dá um jeito de mudar as coisas? Seja insatisfeito com o teu corpo, insatisfeito com o local que você mora. Sei lá, cara, quando a gente tá nessa zona de eu tô insatisfeito, eu não tô feliz, de algum jeito você vai precisar fazer alguma coisa e uma hora as coisas vão mudar. Então, qual é hoje a sua insatisfação? Em qual área da sua vida que você olha e fala, eu não tô satisfeito? Não é desse jeito que eu quero que continue. Eu preciso tomar uma decisão de mudança. E que decisão vai ser essa? Então, nós precisamos primeiro perceber a nossa insatisfação. Mas é óbvio que nós não podemos esquecer de quanto a gente já evoluiu até aqui. Sabe por que eu vejo que às vezes a gente é um pouco ingrato em relação a tudo que a gente já conquistou? Talvez você tenha dado pequenos passos e mesmo que tenha sido pequenos passos, você não consiga valorizar o suficiente. E aí é aquele momento onde você está sempre olhando para frente e pensando, vai ser diferente, vai ser melhor. Só que você se esquece de tudo que você já fez até aqui. Fazer o que precisa ser feito é sobre estar disposto a fazer algo diferente. Na verdade, você consegue perceber que é a constância e a disciplina que sempre vão manter você. A gente precisa tomar decisões durante a nossa rotina em relação aos nossos hábitos, que são decisões às vezes desconfortáveis. Qual é o compromisso que você vai ter consigo mesmo a partir de agora? Nós fazemos escolhas o tempo inteiro. E talvez se você queira deixar algum hábito de lado, que foi um hábito ruim, que você, cara, eu preciso melhorar. Pense a respeito desse hábito e se pergunte, o quanto a mudança ela é fundamental para mim. Esse não é mais um vídeo de passo a passo, quais são os melhores hábitos para o próximo ano. Não, na verdade é uma conversa para ver se às vezes a gente acorda, porque a nossa mudança começa a partir das nossas decisões atuais. E qualquer que seja a mudança que a gente vai passar na nossa vida, a gente precisa tomar essa decisão. E é uma decisão às vezes que precisa de constância, precisa da prática, da disciplina. E nós precisamos treinar essa disciplina dentro de nós. Gente, eu de verdade precisei treinar a disciplina dentro de mim. Desde o dia em que, por exemplo, eu decidi tomar um café sem açúcar. Eu precisei aprender a moldar e lapidar os meus hábitos que antes eram coisas assim tão difíceis, sabe? Antes, gente, eu tomava um cafezinho com 4 colheres de açúcar e eu passei então a tomar um café sem açúcar. E aquilo me deixou tão desconfortável que eu precisei, sabe, continuar entendendo que aquilo era disciplina. A disciplina, ela nos treina. O quanto você está treinado para a constância e a disciplina? O quanto você está disposto a ser disciplinado em 2025? Você percebe, então, que não é só sobre, eu sou procrastinador, eu não tenho muito foco. Cara, você já reparou que quando a gente não consegue focar, o maior motivo, geralmente, é sempre por conta do excesso de distrações. Quantas pessoas eu ainda vejo com dificuldade em se controlar nas redes sociais? Quantas pessoas não conseguem ter domínio próprio? Sendo bem sincera, às vezes eu fico muito indignada com o quanto que às vezes a gente perde o nosso tempo. Tempo, algo que é tão valioso e que provavelmente você não vai ter de volta. Nós reparamos que esse ano já está indo embora. Quando começar o próximo ano, talvez a gente tome as mesmas decisões e será que é isso mesmo que você quer? Nada nunca vai começar da sua decisão de mudança de hábito. Isso vai mudar primeiro na sua mentalidade. A mudança começa em como você pensa. E às vezes, nós estamos vivendo tanto em uma realidade de vida automática, onde a gente toma decisões de forma automática, seja pegando no seu celular de forma aleatória durante o dia, e ao invés de focar no que você deveria focar, você está lá se distraindo. Quantas vezes durante esse ano a gente deveria, por exemplo, ter pego um livro para ler e a gente acabou se distraindo? Quantas vezes durante esse ano você se deu alguma desculpa de que eu tô muito cansado, não vai dar para fazer aquilo que eu tinha falado que ia fazer? E aí a constância, ela vai sendo deixada de lado. É por isso que nós precisamos, como eu falei, treinar essa constância. Como é que a gente treina a constância? Sabendo primeiro quais são as nossas dificuldades, para então entender como nós vamos fazer para lidar com elas. Seja seus pontos fracos, no caso. Talvez o seu ponto fraco seja a questão da procrastinação. Só que quando você entende isso e você aprende a lidar consigo mesmo, a dominar o seu foco, gente,
Você percebe que não é só sobre os hábitos que você tem praticado de forma constante? A transformação não vai vir do primeiro passo que você dá, não, mas é da mentalidade que você tem, que você cria ao longo da jornada. Tudo sempre vai começar na nossa mentalidade, na forma em que nós lidamos com cada situação. Então, de forma resumida, a sua transformação vai começar através das suas decisões, das suas experiências, entendendo quem você é e quem você precisa ser para 2025. E agora eu te faço uma pergunta. Qual foi o seu maior aprendizado esse ano? E o que você está disposto a fazer de diferente? Qual área da sua vida você vai mudar? Deixa aqui nos comentários. E se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, aproveita para deixar o seu like e compartilhe também com alguém que precisa assistir. Agora eu vou ficando por aqui, meus amigos. Um beijo e até a próxima.